eu vou falar sobre o deck Odeon. É o deck que lançou agora nessa nova box da Maze, faz pouco tempo. Cara, ele performou bem nos regionais que teve esse final de semana passado agora. Final de semana agora, né, na verdade. E ele acabou sendo campeão desse torneio. Aqui fala que nos Estados Unidos, em Filadélfia. 700 duelistas, não sei se foi essa a quantidade exata, mas pegando o top cut desse torneio, teve dois nesse top e um deles foi um campeão, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse deck, que ele é um deck novo e bem interessante de se comentar, tá? Esse é um deck que eu joguei bastante com ele, contra ele, na verdade, essa semana no Dueling Book. Eu acho que as pessoas estão testando para descobrir como que funciona e etc. o deck. E ele é bem interessante, tá? A mecânica funciona em torno desses monstros aqui, mas mais em cima dessas traps, que eu vou falar sobre ela agora, tá? Vamos lá. O Monster of the Man, ele, quando é normal ou especial, você pode pegar um templo ou uma spell trap que menciona do deck para mão ou enviar para o grave, tá? E esse aqui é um efeito legal que ele se protege, que quando você controla o templo, essa carta não pode ser destruída em batalha por efeito e o templo não pode ser destruído por efeito. Então ele protege ele e o campo. E qual que é a mecânica desse deck? Opa, deixa eu pegar aqui o campo. Quando você ativa o campo, aqui, você seta uma Apophis Trap do deck, tá? Você seta uma dessas aqui. Basicamente ele sempre vai setar essa daqui, tá? Eu já vou explicar o porquê. E aí, caso você tenha mais de duas set cards no campo, ou no grave, ou setado ali, você vai adicionar uma carta que menciona o templo do deck para mão. É uma vez por turno você ativar esse campo. Mas, por exemplo, se ele passou o turno para você com o campo ativado, volta para ele ativa o efeito de adicionar, aí ele ativa outro, seta uma, aí ele ativa outro efeito de adicionar, ele pode. Tá? Isso é bem interessante. E o que é interessante dessa trap, que é o seguinte, quando você ativa ela, ela vira um normal monster. E aí o efeito dela é o seguinte, ela seta uma Apophis do deck e pode ativar nesse turno. Tá? E se é enviado para o cemitério, você adiciona um Apophis aqui, do deck para mão. Qual que é a parada? Essa carta, ela não é uma vez por turno, que é a carta basicamente que você vai trazer. Ela também vira um monstro e nega uma carta face up até a quantidade de cartas contínuas que você controla. Então você basicamente vai negar até duas aqui com ela. Mas aí, o que é interessante também, meio que no combo, você vai tentar passar com o Rabbit, ele vai setar essa outra trap, que é a estátua. Essa estátua também vira um monstro, e o efeito dela é quando é especial, uma trap, que é uma trap ou spell, ela vira um monstro, ela target numa carta do oponente e destrói. Então basicamente você vai fazer isso, aí você ativa isso, seta essa, destruindo uma carta, aí aqui nega uma carta, aí se você tiver outra dela, você invoca também, destruindo uma outra carta, tá? Aí fica bem interessante. Então, meio que você tem que lidar com bastante traps monstros na mesa. E ao mesmo tempo, até essa lista que foi campeão desse evento, eles adicionaram a parte de Fendsmith para dar um suporte para esse deck que ele precisa. Porque, queira ou não, o que ele pode fazer, além da fusão, tá? Você basicamente vai dar normal. E então, conforme você vai interagindo com a hand trap do oponente, você não consegue ir para muita coisa. Se você não tomar hand trap, beleza, eu já explico o que dá para você fazer. Mas caso você tome hand trap, você acaba ficando ali com um bicho, mais a trap setada, que você vai poder ativar no turno do oponente. Mas aí o Sven-Smith está para isso. Então você consegue colocar volume de jogo, colocando Desirê na mesa. Aí você tem dois links, aí você já coloca o Rabbit. Aí o efeito, basicamente você vai ter ali o Agnundai. No Grave você volta com a Lágrima. Então, tipo assim, o Sven-Smith dá um volume muito bom para esse deck. E basicamente ele carrega umas techs boas, que no caso é Purge, e é uma ótima hand trap. Então isso auxilia bastante o deck.
Por isso que pra mim, hoje, esse deck, a melhor versão é com Fendsmith, tá? Parece fácil, muito fácil o deck, mas assim, conforme você vai jogando, você vê que se você vai deixando entrando muita interação, é difícil você lidar com todos esses monstros trap que virou, principalmente a Serpent, ser enviada para o cemitério vai adicionar para a mão, tá? Então, na verdade, só para ressaltar, o seguinte, o campo, quando ele está ativo, ele tem o nome de Temple of the Kings, que é a contínua, tá? Então por isso que ele se protege. E agora falando dessa contínua aqui, que é bem interessante, basicamente ele começa, muito vai depender da mão dele, né? Mas depois que ele ativa essa Temple of the Kings, ou então no meio do grind lá, ele consegue fazer a fusão com essa carta, tá? Você pode enviar uma carta de armadilha no seu turno que ele foi baixado, você pode ativar uma armadilha no turno que foi baixado, aí você pode enviar uma besta mística Desert Cat na sua zona de monstro, esse card você controla para o cemitério, invoca invocação especial, um monstro da sua mão ou um monstro fusão do deck adicional. Aí essa fusão é bem interessante, tá? Porque essa fusão, ela pode escolher até 3 armadilha Apophis com nome diferente do seu cemitério, ela seta, e uma vez por turno, se um card de armadilha for ativado, você pode escolher um card que seu oponente controla e destruir. Cara, uma fusão muito forte, juntando com essas combinações de trap, que não é uma vez por turno, ela entrar, negar, e aí você vai destruir, aí você tem mais esse conjunto com a estátua. Então assim, cara, é um deck bem interessante, tá? Eu ainda acho que com o Raizo tão em alta assim, com um deck mais forte do formato, até tomar uma banlist a gente vê o que realmente vai acontecer, dificilmente esse deck vai performar tão bem, por exemplo, no SS, tá? Igual ele performou aqui sendo campeão. Mas é um deck bom, é um deck legal de se jogar, é um deck diferente, a mecânica do deck, e assim, o Sandsmith dá um volume de jogo muito bom para esse deck, tá? Eu acho que, com certeza, o Sandsmith para mim é uma das melhores engines do jogo, e não achei tão roubado, eu acho bem saudável o Sandsmith, tá? Deixando isso claro. Então acho que fica bem interessante esse deck com o Sandsmith, e é bem interessante esse deck de se jogar. Tirando o Fansmith, não é um deck tão caro. Então é um deck legal para você jogar na sua local, jogar nos regionais, já ir jogar para um torneio maior, já acho mais interessante você adicionar esse Fansmith aqui junto, tá? E ainda mais porque ele é bem interessante, porque você pegando ele num torneio, as pessoas não vão saber jogar contra esse deck. Isso é uma grande vantagem, porque o cara vai tomando trap, negando, ele não vai estar entendendo nada, de repente a sua volta é boa, a sua volta, você consegue fazer a fusão, você consegue voltar essas trap do Grave. Eu não acho, eu testando esse deck, eu não achei ele tão resiliente. Por exemplo, muitas mãos, você dá The Main, efeito, toma uma Ash Veiler, o cara seta e passa. Mas aí essas traps elas conseguem segurar bastante do jogo, porque elas viram bicho e nega. Aí na volta vai gerando bastante coisa, vai gerando bastante recurso. Então é um deck interessante de se jogar. Foi campeão aqui do regional. E é bom você ficar de olho. Espero que vocês tenham entendido um pouco como que funciona esse deck, tá? Porque um deck pode aparecer, você pode acabar jogando contra, e é sempre bom você saber como conseguir lidar com esse deck, tá? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar o like, compartilhar. É nóis.